Ô galera, beleza? Tranquilo? Frio, rapaz, 6 graus de manhã hoje, 6 graus, frio, dessa terça-feira, apesar do solzinho, tá certo? Tá bem friozinho lá fora, apesar do sol. E aqui dentro de casa, então, deixa eu ver, a temperatura aqui dentro do laboratório tá por volta de 21 graus, e lá fora tá 20. Um pouquinho mais quente aqui dentro, tá mais 6 horas da manhã, quando eu fui molhar o meu bigode aí na padoca em frente, tava 6 graus, frio, gente, frio. Mas, professor, vamos retomar? Vamos retomar. Retomar o quê? Ah, preste atenção. Na aula passada nós comentamos e fizemos um apanhado geral a respeito da doença, também chamada do quê? Do quê? Do quê? Herpes zoster. Cobreiro? Cobreiro, com vários nomes. Fizemos um apanhado geral, apresentamos a doença para você de forma ampla, né? E comentamos a respeito. Na aula de hoje, o que nós vamos fazer? A nossa segunda aula a respeito desse tema, dessa doença contemporânea que está aparecendo aí, está na mídia, né? E pode ter sérias complicações, né? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do quê? De sintomas da doença, complicações, né? Vamos falar um pouquinho a respeito da vacinação, das vacinas, e vamos falar um pouquinho também do tratamento, certo? Ok? Então vamos lá, começando lá, gente. Doença dos nervos. Doença dos nervos, ataca os nervos, a herpes zoster, tá certo? A reativação do vírus leva a esse quadro de herpes zoster que é realmente complicado. É uma doença dos nervos, que nem o professor falou agora, ataca nervos, tá certo? Mas, gente, essa doença, ela leva mais ou menos, não sei se o professor comentou na aula passada, de 2 a 4 dias para se estabelecer. 2 a 4 dias? 2 a 4 dias. Legal. É uma doença, pessoal, que é uma reativação de um vírus que os infectologistas não sabem o certo o que faz esse vírus ser reativado. Lembra que eu falei que ele está nanando, tá certo? É um vírus, é o mesmo vírus que você teve lá da varicela, né, quando criança, é aquela doença que ataca as crianças principalmente, que nem que nunca teve varicela, tá certo? E esse vírus ele fica dormente dentro de você. A partir do momento que você teve a varicela, ele fica dormente, você fica curado, você não tem mais nada, mas o vírus fica lá dentro, dormindo, nanando, lembra? Dormindo, vírus dormindo. Agora, o que faz reativar esse vírus? A gente não sabe direitinho o que é. Hipóteses, envelhecimento. Por isso que a doença ataca com 45, 50 anos ou para mais, onde o sistema imunológico não é mais o mesmo, a velhice, não é o meu caso, por exemplo, tá certo? Estresse, presença de doenças crônicas, modo de vida, sistema imunológico baixo, tudo isso pode ativar o vírus. Imunoprofessores, né? Aquelas pessoas que são imunossupressoras, que fez um transplante, ou tem um probleminha nessa parte também de imunossupressão, pode levar também a instigar esse vírus a acordar. Histórico familiar também pode, né? A partir do momento que você teve o vírus, dentro de você quando criança, pronto, já pode, obviamente, um fator importante de risco para a reativação do vírus, né? Existe alguma profilaxia, professor, adequada a respeito disso? E mais para frente a gente vai ver, como alimentação básica, exercícios físicos, né? Tomar conta do seu imunológico para não cair, senão se manifesta. A vacina, tá bom? Mas, gente, quais são os sintomas de uma pessoa que apresenta a herpes zoster? Quais são os sintomas? Formigamento no local aonde as feridas mais para frente vão ocluir, vão aparecer, né? Há muito tempo atrás, acho que foi uns 20 anos, né? Eu gostava no comercial que passava na televisão sobre a herpes. Tinha na cozinha a mãe e o filho. A mãe foi acendeu um bico de gás e foi colocar a panela no fogão, né? E ela, sem querer, encostou o braço na chama. E o filho falou: mãe, seu braço está na chama, não está sentindo? Ela não estava sentindo nada. Então existe um formigamento, um adormecimento dessa região, aonde vai ocluir o quê? As pústulas, né? As vesículas com água dotada de vírus. Olha, então é isso, formigamento, tá certo? No local onde vai incluir as feridas, né? Insensibilidade, tudo isso pode ser então um dos sintomas importantes aí, onde vai aparecer as lesões. Legal. O que mais? Fisgadas
né? E sensação de dor aguda, daquela sensação de choque. Olha que fisgadas nessa sensação nessas regiões. Tá certo? O que mais? Febre em alguns casos. Quer dizer que os sintomas iniciais são esses, mal-estar, né? Um pouco de prostração. Tudo isso leva então a uns sintomas iniciais. Agora, a pessoa, o portador da doença, tá certo? Sem infecção secundária, sem infecções secundárias, o que acontece? Essas vesículas aí, pessoal, elas estouram, elas secam, dá aquela coceira, né? E isso é mais ou menos uma cura de 2 a 4 semanas. Isso quando não existem complicações secundárias, sem infecção secundária. Nossa, que interessante, professor. Quer dizer que pode entrar num caso sem infecção secundária, né? E de 2 a 4 semanas a doença sai, as bolinhas secam, coça, mas depois para de coçar e vai embora? Exatamente. Né? Existe a complicação. E quando há complicação, é grave. É grave. Então nós temos, por exemplo, a neuralgia pós-herpética. Neuralgia pós-herpética? Sim. Tá certo? É um quadro longo de dor constante, uma dor forte, né? Leva esse nome aí, né? Neuralgia pós-herpética. E atinge mais ou menos os 35% dos portadores aí da doença, 30 a 35%, tá? E que mais? Nós temos complicação óptica, o nervo ao redor dos olhos. Nossa, que pode levar à cegueira? Sim. Complicações oftalmáltica, né? Oftálmica. Complicações oftálmicas ao redor dos olhos pode levar à cegueira. Nossa! E é mais ou menos quanto aí, professor? Uns 25%? Uns 25% dos casos. Complicações cardiovasculares, que pode levar também ao caso. Então, existem essas complicações sérias? Existe, tá certo? Complicações sérias. Né? Como, por exemplo, essa que eu falou de dor aguda, né? Que persiste a longo tempo, né? Recebe esse nome difícil de guardar, né? Mas é bom a gente se habituar com ele, porque você vai escutar, quando você comentar a respeito de herpes, você vai escutar a respeito disso, né? Neuralgia pós-herpética, né? E complicações oftálmicas, de olho, oftalmologia, de olhos, principalmente nos nervos oculares e tudo mais, que pode levar à cegueira. Complicações cardiovasculares? Exatamente. Complicações do sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central e periférico pode ter complicações? Pode. Pode complicar? Pode. Tá certo? Então não entra naqueles casos, né, pessoal, de você ficar curado sem infecção secundária, né? Naquele caso, sem infecção secundária, que nem eu acabei de falar para vocês, né? As vesículas somem, ressecam, você fica bom, né? Tá sendo depois de 2 a 4 semanas. E o que mais, professor? A síndrome de Hansen-Hunt. Hansen-Hunt? Que síndrome é essa de Hansen-Hunt? Tá certo? Nossa, essa aí é fogo, pessoal. Ataca os nervos faciais. Nervos faciais, aquela dor de nervos faciais. Então imagina a situação, gente. Olhos, tá certo? Os nervos, né? Complicando, nervos faciais. Isso é um quadro que pode ser colocado da doença, de complicação? Pode, né? Hansen-Hunt. E o tratamento, professor? Como é que se faz o tratamento? O tratamento dessa doença se faz a respeito do quê, pessoal? A ciclovir. A ciclovir? A ciclovir. O aciclovir é um antiviral que é utilizado no tratamento contra a herpes zoster, né? Quem já teve herpes zoster labial e outras regiões, se lembra desse ciclovir, não é verdade? E dependendo do caso, né, mais intenso, mais grave, né, a gente utiliza o ciclovir em concentrações maiores ou menores e tudo mais. Então é um antiviral ciclovir. E a profilaxia dessa doença foi aquilo que eu falei no começo. Ei, presta atenção aí, cara. Professor, o que o senhor falou no começo? Eu falei no começo que existe uma profilaxia. Para o sistema imunológico não cair, você não ficar fraco, não é verdade? Para você desenvolver a doença, alimentação balanceada, exercícios constantes, levar uma vida, né, um pouco mais tranquila, né, evitar o estresse em demasia, porque hoje em dia quem é que não fica estressado? Né, e tudo mais. Agora, e a vacinação também? Só que a vacinação pelo SUS não tem ainda
ela vai ser votada, está um processo lento, mas em termos de SUS não entrou no calendário vacinal. Deveria, né? Deveria, mas não entrou. Tá certo? Vamos ver que mais para frente entra através pelo SUS, onde a gente pode se vacinar também. A herpes zoster, né? E o que mais? Existe a vacina que a gente paga na rede particular. É caro? É caro. Paga em 10 vezes, em 12 vezes, na primeira e a segunda dose, que você pode, obviamente, utilizar se você tiver condições. Principalmente para as pessoas numa idade mais avançada, que não é o meu caso. Tá certo? Né? Ok? Então nós temos a Shingrix, que é uma vacina nova, que é uma vacina nova, que combate, obviamente, a, a doença, a herpes, né? E tem uma vacina mais antiga, que é a Zostavax, né? A Zostavax também é uma vacina antiga, que é aplicada também hoje. Então as duas praticamente, a Shingrax, né? Shingrix, no caso, é também a Zostavax que é aplicada em rede particular, né? Então nesses laboratórios que a gente, não vou citar nomes, nesses laboratórios que existem, aí por aí a gente tem, eles facilitam o pagamento para quem quiser se vacinar a respeito da doença em 2 2, 3, 4, 5, até 10 vezes, para ficar imune, né? Como termos de profilaxia dessa doença, em primeira, acho que em primeira e segunda dose. Ok? Eu acho que ficou completo, né, pessoal? Se você pegar uma aulinha e pegar outra, juntar as duas, dá uma inteira. Tá bom? Valeu, gente! Um grande abraço do professor. Até lá e a gente se encontra na próxima aula. Ok? Beleza? Vai, Corinthians. Falou, gente. Um abraço. Desliga.